Olá, boa noite. Está começando o ES News especial aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua repercutindo o resultado das eleições, recebendo aqui os que foram eleitos neste último pleito. Hoje nosso convidado foi eleito para a Assembleia Legislativa, é o Carlos Von do Avante, que também foi eleito, está entre os 30 deputados que vão representar os capixabas na Assembleia. Carlos, boa noite, bem-vindo ao ES News. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos os telespectadores da Rede TV. Agradecer a vocês mais uma oportunidade. Desde quando eu estava na pasta do turismo aqui em Vila Velha, você já sempre abriu espaço para a gente, então estamos tendo aí mais essa oportunidade. Muito obrigado a vocês. A gente que agradece a presença, Vão. Olha, uma votação bacana, representando Guarapari, né, que é a sua base eleitoral, né, lá em Guarapari. Mas, como você disse, foi subsecretário de turismo aqui em Vila Velha, esteve bastante com a gente aqui na Rede TV, mostrando, fazendo reportagens, falando com a gente um pouco sobre os principais pontos turísticos do estado, Verdade. como o Convento, a Igreja do Rosário, o Farol de Santa Luzia, enfim, e hoje, né, com essa eleição, eleito para representar não só Guarapari e Vila Velha, mas os capixabas todos, né? Principalmente a nossa região, né? Eu fui o segundo deputado mais votado dentro do Reduto. Eu tive 87% dos meus votos dentro de Guarapari, ficando atrás só do Xambinho, que teve 88% dos votos dele lá na Serra. Então, aumenta uma responsabilidade, né, de estar representando não só Guarapari, mas o entorno de Guarapari, principalmente Alfredo Chaves, Anchieta, Piúma, Marechal Floriano e, obviamente, Vila Velha também. Bom, antes de ser candidato a deputado federal, você foi candidato a prefeito lá em Guarapari e teve uma votação também expressiva, não foi? É verdade, Fabiano. Nós já estamos, vamos dizer assim, caminhando no deserto aí há 6 anos já. Foram 5 eleições para que a gente conseguisse essa vitória. Eu disputei 3 de prefeito em Guarapari e uma de deputado, né? 4 anos atrás eu disputei de deputado. E graças a Deus todas evoluindo na votação. A última de prefeito, por exemplo, em Guarapari, eu tive mais de 27 mil votos, nosso adversário 27 mil, deixamos de ganhar aquela eleição por 154 votos. Muito pouco, né? Muito diferença pouco. Muito pequena. Muito pequena, é verdade. E anteriormente você ainda teve a questão que a eleição foi anulada lá em Guarapari, não foi? Minha primeira eleição de prefeito ela foi anulada, disputamos a segunda eleição no mês de janeiro. Você imagina o caos lá em Guarapari, disputando uma eleição em janeiro. Cidade lotada de turistas. Cidade assim, eu não sabia se você pedia voto pro turista ou pro morador. Pro mineiro ou pro capixaba. Tava difícil pedir voto, porque a maioria, né, nessa época do ano, a maioria é turista de Guarapari. E naquela oportunidade eu tive 23 mil votos, deixando de ganhar a eleição também por 24 mil. Então, nós já estamos nessa caminhada aí já há algum tempo, né? Então, agora nessa 5ª eleição, Deus nos honrou. A Ele toda a honra e toda a glória. Então a gente é muito grato a todas as pessoas que tiveram envolvidos nesse projeto com a gente desde o início, há 6 anos atrás. Bom, falando um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo na política, né? A política nacional está vivendo grandes desafios, né? Uma polarização forte entre forças políticas e também um momento de reformas, né? Que se discute muito. O ambiente em Brasília é um ambiente que está assim com aquela nuvem negra, né? De incertezas mesmo. E eu penso que isso reflete também nos estados. E você é um representante do povo capixaba agora na Assembleia a partir de 2019. Esses reflexos, como lidar com esse momento, hein? Como que o poder político, né, as forças, têm que lidar com esse momento de dificuldade, de ociosidade, ou mesmo de não entender bem o que tudo está acontecendo, né? Não está tão fácil assim. Eu acho que é um cenário de incerteza. É um cenário de incerteza. A economia não está indo bem, a política também está indo mal, mas eu acho que o vento da mudança começou a soprar aqui no nosso país, no nosso estado, né? Então, eu estou muito otimista com os próximos anos da economia e da política no Brasil. Eu acho que a gente teve uma renovação grande aqui na Assembleia, na Câmara Federal também, e na renovação para o Senado. Então, agora é a população cobrar realmente as promessas, né, que foram feitas durante o período eleitoral. Acho que o povo tem que cobrar mais, tem que estar mais em cima, tem que pesquisar mais sobre os candidatos, até mesmo para poder depois estar cobrando, né? Então, é isso que a gente espera da população também, que realmente cobre mais para que os candidatos que forem eleitos agora possam cumprir com tudo que eles prometeram durante a campanha. Nós fizemos algumas promessas.
Por exemplo, né, apresentamos o projeto o Saúde Sem Fura-Fila, que é um projeto de lei que a gente quer apresentar. Muitas vezes a população não tem acesso a cirurgias, a exames, porque existem os fura-filas da saúde. Então, durante a nossa caminhada política lá em Guarapari, aqui por todo o estado, a gente encontrou pessoas que estão há 2, 3, 4 anos esperando uma cirurgia. Conversei com algumas agentes de saúde que muitas vezes, quando elas retornam a ligação para marcar o exame, por exemplo, a pessoa já faleceu. Então isso é um absurdo. O tempo às vezes demora, mas não era para demorar o tempo que tem demorado, exatamente pela questão dos fura-filas. Então esse projeto obriga o governo do estado a divulgar a fila de espera das cirurgias, dos exames e das consultas. Dessa forma a gente espera reduzir drasticamente o tempo de espera. Ou seja, é mais transparência do poder público com a sociedade, isso, né? Exatamente, é o que a população vem pedindo, mais transparência e mais participação. Nessa relação política entre a Assembleia e o governo do Estado, a gente viveu anos em que a Assembleia Legislativa foi considerada muito a Assembleia do Amém, né? De concordar com tudo que o governador mandasse para lá, aprovava. Enfim, isso vem mudando nos últimos anos, a gente tem lá uma oposição crescente. Nos últimos anos tivemos a presença, por exemplo, do Majesc lá, que firmou uma oposição muito forte com relação ao governador Paulo Artung, e agora deve ser a situação, né? Porque ele é do partido, inclusive, do governador eleito, o Renato Casagrande. Mas, enfim, você acha que essa renovação que a Assembleia também teve mantém essa linha hoje de uma Assembleia independente? É uma força, é um poder independente, né? Você citou a palavra exata, independência. Eu vejo os eleitos, né, os deputados eleitos, com uma característica de independência, nem oposição, nem situação. Eu acho que eles vão votar tudo aquilo que for bom para o Espírito Santo. Eu vou te dar um exemplo agora que a gente teve nessa legislação agora, onde houve uma votação para aumentar o ICMS do leite, né? Um absurdo. Mesmo se eu tivesse na base do governador, eu jamais teria votado um projeto desse que vai privilegiar algumas poucas empresas e prejudicar toda a população, principalmente a população mais carente. Se eu não posso falar pelos outros, Fabiano, mas a minha postura vai ser de independência. Recentemente, inclusive, também o governador Paulo Artung chegou a vetar um projeto de lei que reduziu o ICMS na conta de energia, né? Um projeto que foi aprovado na Assembleia pelos deputados, quando foi para o governador foi vetado, porque até mesmo a pedido do governador eleito Renato Casagrande, né, dizendo que isso daria um efeito muito negativo, muito forte no orçamento do Estado. Ou seja, você vê um movimento não tão, talvez tão harmônico assim em relação aos interesses também, né? E aí um projeto de lei que foi proposto pelo Bruno Lamas, que é do partido do Casagrande, né? Foi aprovado e a pedido do Casagrande, o Paulo Artung, eu acho que de forma correta, vetou o projeto. Sim, algo que pode afetar a economia do Espírito Santo, né? Que vive um momento de organização, né? A organização financeira no Estado realmente não é algo que a gente fala como uma conversa fiada na política, né? De fato, a gente vê o Estado organizado com as contas em dia, o governador eleito Renato Casagrande pega uma casa organizada e com certeza tem tudo para fazer um bom mandato em cima disso também, né? A gente pode criticar o atual governador de várias coisas, né? Mas em relação às contas, realmente ele fez um belíssimo trabalho, cuidou das contas do nosso estado. Agora o Casagrande está pegando aí uma casa arrumada, com a economia já evoluindo, então tem tudo para fazer um bom mandato agora. Um bom mandato. Tá certo. Bom, a gente vai para o rápido intervalo. Na volta a gente vai conversar um pouquinho mais sobre política, falar sobre o cenário aqui no Espírito Santo, né, e também as perspectivas aí para os próximos anos, né, com o Von como representante, como deputado estadual na Assembleia Legislativa. A gente volta já com o ES News especial. Continue ligado com a gente aqui na Rede TV Espírito Santo. Estamos de volta com o ES News especial aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua a nossa conversa com o deputado estadual eleito Carlos Von do Avante. Bom, no bloco anterior a gente já falou um pouquinho, né, sobre a sua eleição, sobre as suas eleições anteriores, aliás, suas candidaturas anteriores lá em Guarapari, e falamos um pouquinho sobre a política, né, do Estado, né, na Assembleia.
Você estava conversando comigo aqui, comentando sobre alguns projetos que você apresentou ainda durante a campanha, que são projetos interessantes. Inclusive, um fala sobre o meio ambiente, né? As áreas verdes no Estado, é isso? Isso aí. Nós vamos apresentar também, Fabiano, um projeto de lei chamado Espírito Santo Mais Verde, que consiste em obrigar as médias e grandes empresas a neutralizarem os gases de efeito estufa através do plantio de árvores. Então, isso aí a gente conseguiria recuperar nossas matas ciliares, as nascentes, já que no Espírito Santo sobraram apenas cerca de 10% da nossa mata original. 90% já foi dizimado. Então, a gente tem uma preocupação também com as gerações futuras, né? Com a água, que eu acho que vai ser um grande problema no futuro breve aí. E também, como proposta de campanha, a gente apresentou essa ideia de levar as assembleias populares para Guarapari e para a região, como forma da gente estar ouvindo a população e quem sabe até mesmo tendo ideias de projetos de lei. A população tem uma sabedoria muito grande, então é muita ignorância por parte de alguns políticos não aproveitar essa sabedoria do povo, né? Porque as ideias surgem realmente da base do povo. Então a gente quer dar voz para a população através das assembleias populares. É bacana isso, de você ter a participação da população, né, de poder opinar, sugerir projetos, sugerir até mesmo emendas, às vezes, para alguns projetos sociais, obras públicas que precisam. Essa aproximação, essa proximidade da população com o poder público, em especial com o poder legislativo, que é quem representa a população, né, é muito importante, né, Von? É uma grande reclamação da população. O político se elege e some. Então, você lembrou bem, eu acho que nas assembleias populares, por exemplo, a gente pode decidir junto com a população de que forma que as nossas emendas vão ser investidas no município, na região, para que o político não use essas emendas, esse recurso, como troca de favores, né, como politicagem. A gente quer levar a transparência a todo esse processo. Bom, falando um pouquinho da política nacional, a gente vive um momento de reformas, né? A gente comentou um pouco sobre isso, de reformas no país, e são reformas que refletem também nos estados, né? Por exemplo, quando a gente fala da reforma trabalhista que foi aprovada, tem se discutido muito sobre pontos que poderiam ser mexidos talvez nessa reforma. Como é que você avalia essa reforma que foi aprovada, hein? A reforma trabalhista? Olha, eu achei positiva, né? Então, e o reflexo disso já está na geração de emprego que começou a aumentar, né? Os índices mostram aí que a geração de emprego já está aumentando no nosso país. Eu acho que pode ser aprofundada, né, uma reforma trabalhista agora, né, com esses novos deputados eleitos, mas eu achei muito positiva, né? Eu acho que a gente tem que avançar agora nas reformas. Tem a reforma da Previdência, que é uma reforma ruim, ninguém gosta de ouvir falar em reforma da Previdência, mas é inevitável. É antipopular, né? É antipopular, nenhum político gosta de falar isso, mas eles vão ter que enfrentar essa reforma, até mesmo para a gente garantir a aposentadoria de quem está aí para se aposentar no futuro, nas próximas gerações. É isso aí. É uma conta que não fecha a questão da Previdência, né? Não fecha. Você tem que abrir mão um pouquinho para que no futuro as pessoas não tenham problema também com a aposentadoria. Claro, você tem um número de contribuintes pequeno, que tem caído cada vez mais, e de idosos que têm vivido cada vez mais anos, né? Tem uma idade maior, morrem com maior idade em relação ao que acontecia antes. Então, é uma conta que não fecha. Porque, é uma conta que não fecha. Às vezes as pessoas até ficam em dúvida em relação a isso, porque quem paga o salário, quem paga a aposentadoria dos atuais aposentados é quem está na ativa hoje. É isso aí. Né? Então, você imagina, se a conta você está com a pirâmide invertida, né, de natalidade, talvez você não vai conseguir segurar isso por tanto tempo, né? É inevitável. Nós vamos ter que enfrentar essa reforma. A reforma tributária, eu acho que importantíssima também, e diversas outras, né? Eu acho que, particularmente, acredito que o Bolsonaro traz com ele esse poder realmente de ter uma chance maior de negociação, já que ele está vencendo uma eleição sem assumir muitos compromissos. Então ele vai ter a oportunidade de nomear um ministério técnico, sem ter que negociar com partidos políticos, já que ele está vencendo essa eleição, acho que ele mais outro partido, 2 partidos pequenos, transformou o partido dele, que é o PSL, que era um partido pequeno. Nanico, né? Nanico, na segunda maior bancada da Câmara Federal. Então, eu acho que tudo isso vai somar para que ele possa realmente estar avançando nessas reformas. Sim, sim. São reformas importantes, estruturantes, que vão realmente definir aí como serão
os próximos anos. E o principal, né? Eu acho que ele tem um apoio popular. Eu acho que é muito bonito esse movimento que a gente está vendo nas ruas, as pessoas vestindo a camisa do Brasil, indo para as ruas, né? Então, o mais importante de tudo realmente é o apoio popular e hoje ele tem isso. Ele pode enfrentar talvez a oposição aí do PT, como o Michel Temer enfrentou nesses últimos anos, né? E uma oposição também forte, porque o PT sabe fazer bem a oposição também, né? Eu acho que o PT é melhor na oposição do que na situação. Verdade. Né? Acho que o Fernando Henrique, na época, lá nos 8 anos, sofreu muito com aquela oposição do PT, que era contra tudo e contra todos. Mas eu acho que já não vai ter tanta força, porque já foi situação também, então eles não podem reclamar de algo que eles não fizeram também, né? Sim, exatamente. Bom, ainda falando também sobre a política nacional, além das reformas, fala-se muito também, aliás, entre as reformas, né, fala-se muito da reforma política, né? Uma mudança, há pouco tempo a gente teve uma mini reforma política, mudança em poucas coisinhas, a questão da doação de empresas, que foi proibido, enfim, poucos detalhes que foram mexidos na legislação eleitoral. Você acha que a gente ainda precisa ampliar essa reforma na questão eleitoral no Brasil? Olha, melhorou bastante. Eu lembro que quando eu era criança ainda, na minha cidade lá em Guarapari, ganhava a eleição aquele que levava o melhor show para a cidade, na época do showmício, né? Tinha muito isso. Tinha distribuição de camisa, distribuição de brinde, então era praticamente inviável o surgimento de um nome novo. Né? Realmente era quem tinha mais dinheiro vencia a eleição. Isso aí foi acabando, até carro de som nessa última eleição ficou proibido, só podia um carro de som acompanhando o candidato, que foi, acho que, uma coisa muito boa. Mas eu acredito que ainda dá para avançar, principalmente na questão do voto distrital. Eu sou a favor do voto distrital. Eu acho que isso é uma tendência aí que está para acontecer numa próxima reforma política. O voto distrital que dá uma representatividade, uma legitimidade maior a regiões, não é isso? A região, isso daí. Para as pessoas entenderem um pouquinho como que funciona. Aí é eleito o deputado do distrito, né? Do distrito. Daquela região. No meu caso, por exemplo, eu tive a grande maioria dos meus votos na minha região. Sim. Entendeu? Exatamente para poder representar aquela região, porque um deputado não consegue atender 78 municípios, né? Então isso aí tinha que ser bem distribuído para que toda a região tivesse representatividade. Isso que o Von está falando é bem interessante, porque no seu caso foi quase uma eleição nesse estilo, né? É verdade. Coincidentemente ele teve uma representação muito forte na sua base, mas o que acontece muito, até para o telespectador entender, é que muitas vezes um deputado é eleito, federal ou estadual, com votos pulverizados, né, dentro do estado, em vários municípios do estado. E às vezes fica essa dúvida de legitimidade, né? Onde que de fato ele tem legitimidade para poder atuar? Atuar no estado inteiro é quase impossível, você disse, é verdade. É impossível, porque, por exemplo, eu tenho direito, acredito, em 1.200.000 de emenda ano. Como é que eu vou distribuir isso em 78 municípios? Eu preciso focar na minha região e distribuir isso dentro da minha região para poder atender bem aquela região. Então, no voto distrital, nenhuma região ficaria órfã, né, assim, de um apoio... Sem representação. Sem representação, exatamente. Isso realmente é muito importante. Bom, e os projetos, né? A gente sabe que você toma posse já no início aí de 2019, né? Projetos políticos aí, já pensa, enfim, para os próximos anos, como que está isso, hein? Projetos. Olha, assim, eu estou focado realmente em realizar um bom mandato como deputado estadual, né? Lá na minha cidade, em Guarapari, as pessoas me perguntam, ei, vai vir prefeito? Eu falo, não tem como responder isso agora, porque está tudo muito novo. É um processo, né? É um processo. Eu acho que o primeiro passo é a gente trabalhar bem agora, mostrar resultado, que eu acho que isso aí vem naturalmente depois. Claro. Eu não penso muito no futuro, pelo menos em termos de eleições, agora não. O meu foco está realmente em realizar um bom mandato como deputado estadual. Sem colocar a carroça na frente dos bois. Sem colocar, é passo a passo. Passo a passo, devagarzinho, né? E acompanhando, e realmente essa é a palavra de ordem, né? Nesse momento de você realmente ir construindo o seu mandato como deputado estadual, como a gente disse, representando os capixabas lá na Assembleia Legislativa, a partir já de 2019, junto com os outros 29 deputados, né? Inclusive falando um pouco até dessa composição
composição, Von, a Assembleia, na área da segurança, foi muito reforçada. A área de segurança foi reforçada na Assembleia. Vocês vão ter, acho que são 2 ou 3 delegados, não é isso? Junto com você. Tem capitão. Entre delegado, né, policial civil e militar, se eu não me engano, são 5 ou 6, né? 5 ou 6, isso. Ou seja, pelo menos 20% da composição da nova Assembleia. Da nova Assembleia. Que foi renovada 50% também, né? Renovada 50%, composta por policiais. Então a gente vai ter uma força muito grande nessa área de segurança pública que o Espírito Santo realmente está precisando, né? Precisa. Realmente, se a gente for analisar, é um dos grandes problemas hoje do Estado, é a questão da segurança pública. Então, espero poder estar ajudando meus colegas lá, a gente está criando projeto de lei, né? Pressionando o Estado também a estar investindo mais nessa área, porque realmente é uma grande demanda hoje da nossa população, é o investimento em segurança pública. O ano passado mesmo, o Estado passou por uma grave crise na segurança pública. Você cita a segurança, realmente é uma área que os capixabas cobram e pedem muito por ela, né? É uma crise muito grave, né? Foram mais de 200 mortes em mais de 20 dias sem policiais nas ruas por uma questão, enfim, da falta de negociação entre a polícia e o governo. É algo que tem que ser trabalhado para evitar que aconteça novamente, né, Von? É verdade. Se a gente for analisar os índices, né, a educação, o Espírito Santo hoje está colocado, se não for o primeiro, está entre os primeiros colocados, tem como avançar muito, principalmente eu acho que no salário do professor, né, eu acho que a gente tem como melhorar isso daí, mas a educação está indo razoavelmente bem, pelo menos, né, as pesquisas, os índices estão mostrando isso daí. Agora, realmente, a saúde, né, e a segurança pública precisa avançar muito, né, você vê essa quantidade de pessoas nos corredores dos hospitais, inclusive crianças, bebês, né, como foi noticiado recentemente. Isso é uma vergonha para o nosso estado, que é um estado que tem muitas belezas, muitas riquezas e não pode se encontrar nessa situação atual. É algo que tem que ser trabalhado, buscado, lutado, né, para mudar essa realidade, em especial, como o Von destacou, na área da segurança e da saúde. Isso aí. Né? Talvez as áreas que estão mais, o capixaba está mais penando atualmente, né? E talvez as áreas que o capixaba, quem renovou a Assembleia, quem renovou a Câmara dos Deputados, mudou o governador, né? O novo governador esteja esperando mesmo para o próximo mandato, para os próximos 4 anos. Né? Todas as áreas são importantes, mas eu acho que a prioridade hoje são essas duas, segurança pública, saúde e emprego. A gente está vendo um número muito grande aí de desempregados no estado, então eu acho que até é um compromisso, né? Uma responsabilidade que os deputados têm que ter também em criar projetos de lei para incentivar a abertura de novas empresas, né, para incentivar a geração de emprego e renda no nosso estado. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito ao Carlos Von, deputado estadual eleito pelo Avante, né, representando em Guarapari, Vila Velha e o Espírito Santo todo, como a gente falou, mas com força nessa região onde ele teve uma grande votação, né, uma expressiva votação, e dar os parabéns em nome da Rede TV Espírito Santo, dizer que as portas estão abertas, sucesso lá na Assembleia a partir do ano que vem e conte com a gente aqui para poder divulgar as boas ações em prol do nosso estado. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado pela oportunidade que vocês sempre me deram. E a população capixaba pode esperar da gente um mandato transparente e participativo e as portas do nosso gabinete abertas para toda a nossa população. Muito obrigado a você que nos assiste. Obrigado, bom, obrigado pela presença, sucesso mais uma vez. E a gente termina aqui o ES News especial de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Lembrando que durante todas essas próximas semanas a gente continuará recebendo aqui em nossos estúdios os candidatos que foram eleitos nesta eleição. Boa noite para você, até a semana que vem. Olá, tudo bem? A partir de hoje nós temos um encontro marcado sempre aqui no finalzinho do ES News Especial para eu te contar o que está rolando nas telonas da rede Cinemark aqui na Grande Vitória. Sem mais delongas, a gente abre a agenda Cinemark de hoje com um longa nacional que conta a história do velho guerreiro.
O filme sobre a história de Abelardo Barbosa desde a época de sua juventude, quando ele decidiu largar a faculdade de medicina e se aventurar como um locutor em uma rádio, até quando ele foi convidado para se aventurar na televisão e revolucionou os programas de auditório, apresentando vários nomes importantes da música brasileira. É a vida de Chacrinha nas telonas. Eu vim para confundir, eu não vim para explicar. Who the hell are you? I'm a fan of yours. The CEO who beat up 2 prostitutes, but then got acquitted in court yesterday. Nesse suspense, com uma protagonista feminina cheia de personalidade, interpretada pela atriz britânica Claire Foy da série The Crown, uma anti-heroína que ataca homens que agridem mulheres, ganha uma fama repentina após matérias sobre ela serem divulgadas numa revista. Apesar disso, ela se mantém distante da mídia em geral e levando uma vida às escondidas. Até que um belo dia ela é contratada para recuperar um programa do governo dos Estados Unidos que dá acesso a um imenso arsenal bélico. Por considerá-lo perigoso demais, ela aceita a tarefa e consegue roubá-lo da Agência de Segurança Nacional, mas não esperava que um outro grupo, as Aranhas, também estivesse interessado nele. A saga de Lisbeth Salander você confere em Millennium, A Garota na Teia de Aranha. Why is it, Lisbeth? Why is it spiders don't get stuck in their own webs? Então é Natal. E o que você fez? E se você revira os olhos ao ouvir essa música, eu acho que o seu espírito natalino tá igual ao do Grinch, aquele ser verde que não suporta o Natal e todo ano precisa aturar os habitantes da cidade vizinha de Quenlândia comemorar a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo que está relacionado ao Natal. Pra quem curte animação, o filme é dos mesmos criadores de Meu Malvado Favorito e tá imperdível. Pra me tornar Papai Noel, eu vou precisar entrar no personagem. Vou arrepiar. Max, eu vou promover você. Hoje, quem vai puxar meu trenó é você. Max? Bom, e o filme de agora ainda nem está em cartaz, mas os Potterheads que não querem perder a estreia já podem garantir os seus ingressos para Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. You want me to hunt him down? To kill him? Dumbledore, why can't you go? I cannot move against Grindelwald. It has to be you. No segundo filme dessa saga, Newt Scamander reencontra os queridos amigos Tina e Queenie Goldstein e Jacob Kowalski. Scamander é então recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore, para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gillar Grindelwald, que escapou da custódia da Macusa e está reunindo seguidores, dividindo o mundo entre os magos de sangue puro e os seres não mágicos. Let's take him. That's your brother? I think that might have been the best rabbit of my life. Para garantir a sua cadeira logo nas primeiras sessões, corre lá no site do Cinemark e lá você também acompanha os outros filmes que estão em cartaz e fica por dentro dos horários de todas as sessões. Eu vou ficando por aqui, te espero de novo na semana que vem. Até lá!